fazer obras ou para comprar equipamentos. Isso alguns vereadores já sempre estão colocando como emendas ao projeto. E, finalmente, essa proposta, que primeiro discutimos se é ela melhor ou não, cada um vai ter a sua opinião, mas para ter a sua opinião é preciso de alguns esclarecimentos mais ainda, mas essa proposta já apresenta alguns graves erros. O primeiro, ela não coloca o controle social na discussão do problema. Esse é um ponto gravíssimo e que ela não coloca. Ela coloca o controle externo, se é verdade. Ela coloca o Tribunal de Contas do município, ela coloca a Câmara dos Vereadores, que indiretamente representa o controle social, mas ela poderia tranquilamente comportar também o controle social dentro dos seus pontos de fiscalização desse. E, finalmente, a gente faz a seguinte pergunta. Primeiro eu queria deixar uma pergunta ao secretário, que eu não consegui, não sei, a letra eu também não entendi, depois de um certo tempo a gente não enxerga nem de perto nem de longe. E eu não estava enxergando de perto, não enxerguei bem de longe, porque as letras eram pequenas. Perguntar ao secretário, uma das coisas que mais discutia a todos aqui na saúde. Esta proposta, se nós autorizarmos o governo a autorizar as organizações sociais, aonde ela vai ser usada? Ela vai ser usada no Miguel Couto, no Souza Guiar, ela vai ser usada no Centro de Saúde, porque o secretário da Casa Civil deu um exemplo do posto de saúde lá de Jacarepaguá. Ele cita, inclusive, em uma das partes do seu documento, a unidade posto é o PHF, que eles chamam, da Cidade de Deus. Lá se tem uns exemplos de utilizar, porque são dados exemplos aqui. Um exemplo na saúde é esse, por exemplo, nós temos que conversar com a secretária Jandira, que na cultura o novo museu da zona portuária já seria um museu gerido por OS. Então, perguntar qual é o pensamento da Secretaria de Saúde. Nós já vimos que esse projeto foi feito pelo Núcleo Central do Governo. A Secretaria de Saúde pensa em implantar aonde? Nos postos de saúde, nas unidades básicas, na rede básica de saúde, nos hospitais, em alguma instituição nova. Qual é o pensamento que o governo tem para utilizar essas unidades? E, finalmente, uma pergunta que eu faço para todos que estão raciocinando e que têm boa vontade para discutir esse assunto. Se isso é um sucesso tão grande em São Paulo, nós vimos que isso foi instituído em São Paulo pelo governador Mário Covas, depois o governador, o prefeito Serra instituiu na capital, mandou um projeto para a Câmara específico para a saúde. Agora temos mais de 10 anos de organizações sociais funcionando. Se isso é tão bom, será que nós podemos criticar os governos de São Paulo desde não ter expandido para toda a rede isso? Por que não se consegue expandir mais? Por que ficou somente com as unidades novas pré-existentes? O que a gente pode fazer? Qual é a explicação que teríamos para esse sucesso absoluto em relação aos comunidades? Porque, se é um sucesso, o prefeito e o governador de São Paulo não expandiram isso para a rede ou para as unidades que já teriam tempo de se adaptar a isso. E qual é a razão dessa avaliação? Nós teríamos que fazer isso, se fizer, a outra pergunta que eu faço ao secretário, que é importante para nós raciocinarmos na área da saúde. Se fizermos isso em unidades já existentes, nós teríamos que mudar o perfil. Por exemplo, teríamos que fazer com que os grandes hospitais de emergência, Souza Guiar, Miguel Couto, Salgado Filho e Lourenço Jorge, não fossem mais hospitais abertos, fechassem suas portas, fosse esse exemplo do hospital impermeável que é o Hospital da Caribe, onde só entra, só fica dentro quem está dentro, só fica fora quem está fora. Ou seja, um hospital que tem as portas fechadas, que é referenciado. Será que então, essas explicações são importantes para todos nós. Acho que sem conhecimento de todos esses casos, nós não podemos votar. Eu me reservo depois para falar uma vez com você. Obrigado.